As Aventuras de Huckleberry Finn é o livro de hoje, tá? A edição que eu tenho é essa aqui, tá? Da Martin Claret, uma edição pocket, bem bonitinho, né? Essa edição aqui ela tem bastante apêndices, né? Tem uma autobiografia dele, tem uma outra biografia, tem um conto a mais. Dá para situar bastante o leitor que é mais curioso para conhecer um pouco mais do escritor, né, que é o Mark Twain, o escritor norte-americano do século XIX. Morreu em 1910, né, e esse livro aqui é um dos grandes clássicos dele, né. E esse livro ele é um livro basicamente infantil, né, apesar de que enquanto eu li esse livro eu me perguntava que criança consegue ler um livro desse hoje. Não que ele seja um livro difícil, mas para uma criança talvez seja um pouco difícil. Para um adulto ele não é difícil, tem uma narrativa divertida. Agora para uma criança eu me perguntava até que ponto de fato essa criança conseguiria entender esse livro, né? Mas assim, são épocas diferentes, contextos diferentes, né? As crianças do século XIX não são iguais às crianças do século XXI. Mas assim, a obra trata do Huckleberry Finn, né? Que ele é mais chamado de Hook, no livro. E ele é criado por duas senhoras, né? Uma viúva e uma outra senhora, se eu não me engano o nome dela é a Miss Watson, né? E ele tem um pai que é bêbado, né? E inclusive o autor Mark Twain, ele se inspirou em personagens da vida real para criar esses personagens, né? Então de fato o Huckleberry Finn, ele de um certo modo existiu, né? Com outro nome real, que também era filho de um pai bêbado, né? E no livro esse pai bêbado ele some, né? No livro começa com esse pai sumido e o Hulk não sentia falta dele, né? Ele era um pai muito violento, né? Muito autoritário. E aí, mas quando ele menos espera, quando o Hulk menos espera, o pai volta. O pai volta e volta pra infernizar a vida dele. Não quer que ele estude, não quer que ele leia, né? O pai é um verdadeiro crápula. E aí, pra piorar a situação do Hulk, ele tira o Hulk do cuidado dessas duas senhoras, com quem ele já estava vivendo há um bom tempo, e leva ele para morar numa tipo de cabaninha, assim, no meio da floresta, no meio da vegetação lá, do meio do nada praticamente. Mas aí o Hulk chama de Hulk, o nome dele é muito difícil. Ele se cansa da situação e como ele é um rapaz muito esperto, muito inteligente, ele traça um plano fabuloso de fuga e aproveita uma certa oportunidade para fugir. E daí ele consegue fugir, pega a jangada e mar adentro ele escapou e vai embora. E nessa jornada, né, que ele faz por meio da jangada, de repente ele se encontra acidentalmente com um negro fugido, né, o Jim, né, que fugiu na mesma época em que o Hulk fugiu também, esse negro fugiu, e aí acidentalmente eles se encontram e passam a fazer uma jornada juntos. Nessa jornada eles se metem em muitas e muitas aventuras, né? E o Hulk agora passa a ter o Jim por companheiro, né? E o interessante é porque muita gente critica esse livro, dizendo que é um livro muito pesado de se ler porque é um livro racista. Mas assim, se você entender que esse livro foi escrito no século XIX e que no século XIX era normal, era comum se terem escravos, o negro de fato era tido como objeto, como um animal, ele é comparado. Então você não pode esperar que um autor, no meio desse contexto, pense totalmente diferente disso, né? Então no livro ele trata do negro como o negro é tratado na época, né? Se referindo mesmo a como se fosse menos capaz do que o branco, menos inteligente, parecido com um animal, né? Então assim, tem muita gente que acha o livro pesado, que acha o livro racista por conta disso. Bom, o livro é racista se nós considerarmos que ele foi escrito num contexto racista, numa época racista, né? Mas, se você ler o livro com atenção, você percebe até que o autor, né, já que o teor do livro é um teor onde ele faz muita crítica à sociedade norte-americana, aos padrões de vida, né, à sociedade da época, aos padrões morais, aos padrões éticos, à religião, né? Ele brinca muito com as crenças populares, isso é muito nítido no livro, como é que ele brinca, né, com as crenças, né, com a crença do povo, né, com as superstições, é bem interessante. E é isso que dá um tom muito engraçado pro livro. Mas retomando o ponto quando eu estava falando, se você reparar bem, você até percebe que ele tenta
jogar um outro olhar, já um pouco mais humanizador. Não é que deixa de ser racista, né? Continua sendo racista, mas já é um olhar um pouco mais humanizador sobre o negro, um olhar um pouco mais humano, né? Já vê o negro como uma pessoa, né? Como um ser humano, que já é muito para a época, né? Então, de todo modo, só por isso eu já poderia dizer que esse livro, que esse escritor já estava um pouco à frente da época dele, né? Então, assim, é um livro que eu indico para você ler. Ele é um clássico, assim, como eu falei, infantil, mas que qualquer adulto pode ler. Ele tem aquele tom mais aventureiro mesmo, mas é muito comum no livro você encontrar reflexões bem profundas, né, sobre a vida humana mesmo, sobre a existência, sobre as dificuldades, né? Tem bastante tons filosóficos, né, que esse escritor consegue retratar de um modo muito bom pelo humor, né? O humor tem essa capacidade de falar de verdades, às vezes que doem se você falar muito objetivamente, mas que se você se utiliza de humor, se torna mais fácil para falar desse tipo de assunto. Se eu for fazer uma crítica a esse livro, é no sentido de que, bom, o autor era um humorista, né? E alguns livros de humoristas eu percebo que, pelo menos para mim, eles pecam quando eles querem meio que forçar uma piada, forçar a fazer algo engraçado, né? Foi o motivo principal pelo qual eu não gostei do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eu acho que tem muita piada forçada ali, eu não achei engraçado e acaba se tornando chata a leitura. Nesse livro também, bem menos do que no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Mas nesse livro aqui também eu percebi em alguns momentos, em alguns momentos, não, assim, em alguns momentos de fato eu ri. É um livro engraçado, assim, em vários momentos eu ri lendo esse livro. Em outros momentos eu achei desnecessário, eu achei que o autor quis forçar muito a barra. Então, assim, no final do livro já tem um episódio que acontece, né, onde eles querem... Momento spoiler, se você não quer saber do livro, parar de assistir aí, tá? Mas tem um momento em que eles querem libertar um escravo, né? E assim, não tem tanta dificuldade para libertar esse escravo. Mas aí um dos personagens quer criar toda uma situação, não, porque se não fizer assim não vai ser uma aventura, não vai ser digno e tudo. Assim, eu achei totalmente desnecessário, ficou uma coisa meio forçada. Acho que o autor quis ser engraçado e acabou perdendo um pouco o rumo. Isso é a minha opinião, né, pro meu gosto, mas tem gente que gosta. Gente, então é isso. Essa é a dica de hoje. As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, um grande clássico dele. Recomendo para você que gosta dessa pegada mais aventureira, né? Literatura infantil. Você vai gostar. Valeu. Curta o vídeo, compartilhe, comente e deixe sua opinião se você já leu o livro, se você conhece o autor. E muito obrigado.